Você está ouvindo Itaenga Notícias. Apresentação: Júlio Filho, o amigo da cidade. Itaenga Notícias. Voltamos, são 12 horas e 23 minutos, na sua Itaenga FM, essa é a tribuna do povo de Lagoa de Itaenga, aqui nós discutimos, os assuntos que envolvem Lagoa de Itaenga, buscamos de alguma maneira proporcionar um bom diálogo, porque através do rádio que a gente tem visto que há também um público muito grande de pessoas que aparece tudo aí. Mas o rádio nunca vai morrer, o rádio tem formado a opinião das pessoas, tem sido uma mídia sempre atual, porque o rádio, ele sempre vai estar aí junto de você, meu amigo e minha amiga, ouvinte da zona rural, da zona urbana, dos municípios vizinhos. Estou aqui com o Luiz Vicente, né? Luiz Vicente, quem é Luiz Vicente, né? Ele já participou aí de diversos segmentos institucionais, né? Já também disputou uma vaga na Câmara Municipal, não chegou lá, está aí na condição de suplente de vereador. Luiz Vicente, boa tarde. Boa tarde, Júlio Filho, uma boa tarde aos amigos e amigas que nos escutam através da Itaenga FM, uma boa tarde aos amigos e às amigas que nos acompanham através das redes sociais. É sempre motivo de muita alegria debater, conversar a respeito das questões que são do interesse da população da nossa cidade, sobretudo no que diz respeito à política e às questões relativas ao exercício do poder legislativo e executivo em nosso município. Luiz Vicente, você representa o PT, né, em Lagoa de Itaenga, Partido dos Trabalhadores. Qual a sua função no PT de Lagoa de Itaenga? Júlio, é importante, inclusive, destacar que hoje estou na condição de cidadão do município, de suplente de vereador. Não estou representando o Partido dos Trabalhadores, isto porque, no conjunto do diretório do município, existe um conjunto de pessoas e, evidentemente, que cada pessoa pode ter uma visão distinta da que eu tenho em relação aos fatos que estarei comentando aqui. Mas, enfim, em relação ao PT, já fui vice-presidente do partido e atualmente estou na Secretaria de Formação Política do Diretório Municipal do PT de Lagoa de Itaenga. Estou ligado ao PT há 12 anos. Mas o PT, antes da gente entrar em outros assuntos, Vicente, o PT em Lagoa de Itaenga está vivo, está movimentado, está se movimentando, está se articulando, chegou agora ano de política, né? Qual tem sido aí os últimos movimentos do partido em nosso município? Sim, Júlio, o Partido dos Trabalhadores, o PT, em Lagoa de Itaenga, tem discutido a respeito da tática eleitoral relativa ao processo político eleitoral desse ano. E brevemente acredito que o diretório, através do presidente do partido, que agora é Edinaldo, conhecido popularmente como Lobo, deverá estar emitindo algumas considerações a respeito do processo eleitoral propriamente dito e de outras questões também. Terá, por exemplo, candidatos, pré-candidatos a disputar esse pleito eleitoral? O partido está dialogando, primeiramente, no sentido de fortalecer, de compor uma chapa de candidatos para a disputa proporcional, para a disputa à Câmara de Vereadores, e está fazendo considerações em relação a outros possíveis cenários também. Se eu não me engano, você, nesse programa, inclusive, chegou a adiantar que o próprio partido iria buscar colocar um nome para disputar a prefeitura. Ainda essa possibilidade existe? Rapaz, Júlio, como eu lhe disse, né, nada pode ser descartado completamente. Agora, como eu lhe falei agora há pouco, tudo depende do entendimento e da decisão da maioria que compõe o diretório do Partido dos Trabalhadores em Lagoa de Itaenga, porque as decisões que são tomadas no diretório municipal de um partido, elas são tomadas a partir do entendimento que a maioria que compõe esse diretório possui. Então, vai depender muito do entendimento do diretório do PT de Lagoa de Itaenga, e acredito, como eu já disse, que brevemente o presidente, após as decisões relativas à tática eleitoral, deverá estar trazendo informações a respeito desse assunto e de outros também. Estamos hoje conversando com o Luiz Vicente, que está sempre antenado, né, com o que acontece na política local, estadual, nacional principalmente. E Luiz Vicente certamente tem um objetivo no programa de hoje, quer tocar em assuntos que até hoje vem respingando aqui na sociedade de Lagoa de Itaenga. Você tem acompanhado aí os últimos
assuntos atuais do nosso município? Isso, Júlio. Quem me conhece sabe, quem conhece a minha história de militância político-partidária, de militância nos movimentos sociais, como, por exemplo, a Comissão de Moradores no bairro da Glória, onde nós iniciamos um trabalho de conscientização dos moradores, formamos uma comissão para reivindicar direitos. Isso entre os anos de 2008 e 2010, conseguimos algumas conquistas, como a construção da escola da comunidade, a Escola Fernando da Paz. Então, quem me conhece sabe do meu compromisso com a boa discussão política, do meu compromisso em militar a favor do que eu considero benéfico para a sociedade. Então, nesse sentido, eu sempre tenho acompanhado tudo o que acontece em relação à política no nosso município e, recentemente, uma das coisas que me chamou muito a atenção, Júlio, pode falar. Eu queria me atualizar sobre esse assunto aí lá do bairro da Glória, daquela escola que foi construída, que em um outro momento eu tinha acompanhado uma publicação em vídeo, né, que a escola estava em situação precária. E hoje, a realidade qual é? Júlio, eu cheguei inclusive a comentar a respeito disso também, e até onde sei, a realidade não mudou muita coisa, né? Existe, então, essa demanda para a gestão municipal de Glória do Goitá, e a gente fica no aguardo de que isso seja resolvido o mais rapidamente possível. Temos a situação da quadra do lado também, que não está em boas condições. Enfim, há uma série de demandas. A gente sabe que, historicamente, inclusive, aquela comunidade sempre foi muito esquecida, passou a receber uma atenção a partir da gestão de Djalma Paz, quando justamente os moradores se mobilizaram. Eu também estimulei isso, fiz parte da comissão. Os moradores se mobilizaram e passaram a se reunir permanentemente com vereadores da cidade de Glória, com o prefeito na época. Então, como eu disse, alguns benefícios se concretizaram, a população recebeu a escola, e depois, durante a gestão de Miranda, a comunidade ficou completamente esquecida. Com a Adriana Paz, passou a receber um pouco de atenção, mas ainda existem muitos problemas que competem à gestão de Glória do Goitá olhar com muito mais atenção. Para o povo aí do bairro da Glória, né, eu gostaria muito, gente, eu acho que, quem sabe, nesse ano, de receber a própria prefeita de Glória do Goitá para saber da realidade aí, se a prefeitura pretende aí voltar a estar muito mais presente, né? Eu vou tentar articular para trazer a própria prefeita, já que esse bairro da Glória aí é um bairro muito grande, que tem um número, e a próxima Lagoa de Itaenga tem um número muito grande de votantes aí em Glória do Goitá. Então vamos tentar articular para trazer esse povo de Glória do Goitá, a prefeita, que é a chefe do Poder Executivo, aqui na Rádio FM Itaenga, né? Mas, Luiz Vicente... Inclusive, Júlio, prosseguindo com o meu raciocínio, eu fui convidado por alguns moradores daquela comunidade, da comunidade da Glória, do bairro da Glória, para estar presente no loteamento Alameda da Lagoa, né? Fui lá, conversei com os moradores, e lá existe um problema sério de iluminação pública, além da questão da pavimentação também, da deficiência do calçamento. As ruas não estão calçadas. Então, comentei isso nas minhas redes sociais, na minha página no Facebook, a página Luiz Vicente, no meu Instagram, Luiz Vicente. E é outro problema também que compete à gestão de Glória, dar uma resposta àquela comunidade. Mas, enfim, vamos prosseguir também com outras questões. A vinda de Luiz Vicente aqui, fique bem à vontade, que a gente aqui entrou num raciocínio e depois a gente entrou em outros assuntos, mas puxando outro. Mas fique à vontade aí para dizer o motivo da sua vinda aqui no programa, que Luiz Vicente, quando vem à rádio, ele tem sempre o que falar, né? Pessoas que têm sempre o que falar, a gente abre espaço, porque essa tem sido a temática da Itaenga FM, o lema do programa Itaenga Notícias está discutindo sobre os acontecimentos de Lagoa de Itaenga. Conforme eu estava falando, Júlio, antes de a gente pontuar, fazer essas considerações sobre a comunidade do bairro da Glória, uma coisa que me chamou muito a atenção, na verdade já vinha me chamando a atenção, diz respeito às despesas com diárias e com pagamento relativos a congressos que a Câmara de Vereadores tem feito. Isso em 2018 eu já tinha comentado nas minhas redes sociais, através de um texto. Inclusive, naquele momento eu disse que as despesas eram absurdas, isso muito para além da questão da legalidade. Me referi sobre o uso do dinheiro público com responsabilidade, visando o melhor retorno possível para a população.
E em relação ao ano passado, o ano de 2019, a surpresa ainda foi maior, porque as despesas com diárias aumentaram consideravelmente, as despesas com pagamento para a participação de funcionários da casa e vereadores também aumentaram consideravelmente, até porque uma coisa está relacionada à outra, é a participação nesses congressos que dá direito aos funcionários e vereadores receberem diárias. Então, Júlio, para você ter uma ideia, em 2018, as despesas da Câmara de Vereadores com diárias, juntamente com essas despesas, com passagens, com congressos, ficou em cerca de R$60 mil. Em 2019, essas despesas subiram para cerca de R$170 mil, sendo em torno de R$84 mil com diárias e R$86 mil, cerca de R$86 mil para o pagamento, com o pagamento de uma empresa que realiza os congressos. Então, é um valor considerável que, na minha concepção, representa um desperdício, um mau uso do dinheiro público. Isso, inclusive, muito para além da questão da legalidade. E é evidente que a gente tem que pontuar e considerar que a Câmara está sofrendo, ela sofreu uma acusação de irregularidades quanto a isso, em relação a isso. O Ministério Público acatou e está investigando a Câmara de Vereadores de Lagoa de Itanhaém, inclusive foi aberto recentemente, após as intimações, as escutas das partes envolvidas, foi aberto um inquérito pelo Ministério Público. Mas, no seu ponto de vista, você como uma pessoa que está por dentro da política, um cidadão formado, tem opinião formada, a partir de que momento é legal essas diárias e a partir de que momento torna-se legal? Torna-se inconstitucional. Veja, Júlio, eu não vou entrar necessariamente no mérito da legalidade. A gente sabe que o Ministério Público, o Tribunal de Contas do Estado estão investigando isso. Mais cedo ou mais tarde a gente vai ter conhecimento das conclusões dessas investigações. Agora, é importante a gente dizer aquilo que a gente já sabe. A promotora relatou para a imprensa da região que, após escutar os funcionários da casa, percebeu que alguns deles não souberam passar informações sobre os cursos, sabe? E, segundo ela, isso aponta para a possibilidade de que não participaram desses eventos. Agora, para além da questão da legalidade, existem alguns princípios no direito administrativo, como o princípio da economicidade, como o princípio da eficiência, que devem ser observados necessariamente por quem administra o recurso público. Então, vamos lá. Como é que a Câmara de Vereadores de Lagoa de Itanhaém faz uma despesa desse tamanho, quase R$200 mil em um ano, cerca de R$170 mil, sendo que há institutos que oferecem formações gratuitas, como o ILB, Instituto Legislativo Brasileiro ligado ao Senado, como a EVC, a Escola Virtual de Cidadania ligada à Câmara dos Deputados, fundações partidárias, como a Perseu Abramo, do PT, como a Fundação Leonel Brizola, do PDT, oferecem, essas entidades, institutos, fundações, oferecem formações que visam a qualificação, o aperfeiçoamento para a atuação parlamentar, tanto de vereadores como de funcionários, assessores, de boa, excelente qualidade. Então, não se justifica, na minha concepção, diante desse cenário, uma despesa dessa natureza, se há cursos gratuitos. Inclusive, também, caso não se resolvesse adentrar por esse caminho, mas poderia também se contratar uma assessoria que prestasse esse serviço aqui mesmo na cidade, sendo que as despesas cairiam consideravelmente. Ora, a intenção, o objetivo do dinheiro público é ser investido de modo a trazer benefícios para a cidade. Então, faço a seguinte indagação: que benefícios o uso desse dinheiro, da forma que foi feito, trouxe para o município de Lagoa de Itanhaém? Eu, sinceramente, não consigo ver nenhum benefício para o cidadão de Lagoa de Itanhaém através dessas despesas. E nem consigo visualizar também, conceber, em que essas formações, essas despesas ao longo dos anos, implicou no aperfeiçoamento também do trabalho legislativo da Câmara de Vereadores de Lagoa de Itanhaém. Quantos projetos de leis, quantas leis de impacto a mais foram aprovadas após essa despesa? Em que melhorou a função, em que foi aperfeiçoada a função de fiscalizar dos vereadores que tiveram direito a participar desses congressos? São questionamentos que, inclusive, a Câmara de Vereadores deve responder à população. E outra coisa, também me chama muito a atenção
o fato de que nenhum vereador se contrapôs a isso, fez uma observação, fez uma crítica, pontuou isso em uma reunião da Câmara de Vereadores de Lagoa de Itaenga. Hoje estamos conversando com o Luiz Vicente. Eu queria entender também nesse sentido. Eu sou um parlamentar e eu vou participar de algum congresso desse tipo aí, mas de repente eu não vou participar mais não, mas eu posso ficar com dinheiro assim, dinheiro no bolso assim para meus gastos sem ser isso aí? Não, Júlio, o dinheiro público não pode ser usado para questões de natureza pessoal. O dinheiro público ele tem a finalidade, ele visa a finalidade do interesse público. Então, ele não pode ser utilizado ao bel prazer de quem quer que seja. Inclusive, Júlio, é importante a gente destacar o seguinte: a Câmara de Vereadores, ao final do exercício financeiro de cada ano, ela, em relação a tudo que ela economizar, ao recurso que ela não usar, toda essa economia é devolvida para a prefeitura do município. Então seria muito mais correto, muito mais bonito, digno de aplausos e de um bom gestor, se a Câmara tivesse economizado esse recurso ao longo de 2019, também ao longo de 2018, tudo que fosse possível economizar, devolver-se ao município de Lagoa de Itaenga para que fosse investido em educação, na saúde, no saneamento básico, em um projeto social, inclusive, embora não seja obrigatório ao prefeito seguir uma orientação ou sugestão da Câmara de Vereadores em relação a esse recurso que vota, mas a Câmara de Vereadores poderia fazer uma reunião e sugerir ao município que usasse em determinada área, poderia envolver a população da cidade nessa discussão também. Olha, economizamos tanto ao longo de 2019, economizamos tanto ao longo de 2018, e estamos convocando a população da cidade, convidando, aliás, a população da cidade, para fazer um debate em relação a onde esse recurso melhor serviria aos interesses do povo da cidade, seja em relação a qualquer área, e aí caberia a sensibilidade da gestão municipal seguir essa orientação, essa sugestão ou não, mas de todo modo a Câmara teria dado um exemplo de boa gestão do recurso público e de sentimento probo em relação ao que é melhor para o município. São 12h41. Agora aqui questionado sobre esse assunto que ainda tem sido um prato cheio aí pela região, né, que está tudo aí, todo mundo divulgando, e eu perguntava ao próprio presidente da Câmara, o Pedro Epifânio, Luiz Vicente, aqui nesse programa, perguntava lá, ele explicava, e depois eu questionei: ô presidente, mas você está afirmando que isso aí que está acontecendo hoje, como um escândalo na Câmara Municipal, trata-se de uma, digamos, armação política? E ele confirmava que seria uma armação política que está acontecendo hoje na Câmara Municipal de Lagoa de Itaenga. Veja, Júlio, a gente tem que fazer várias considerações. A população, o eleitor brasileiro, tem que observar diferentes cenários. E em relação ao uso do dinheiro público, ele tem que observar sobre duas perspectivas. Uma é o uso do dinheiro público em relação à legalidade, ao que a lei diz. E aí entra a questão da discussão sobre corrupção, quando o dinheiro público é desviado para finalidades que não são a finalidade do interesse público, que não diz respeito a essa finalidade. E a outra é uma questão que está além da legalidade, que é a moralidade. O dinheiro público ele tem que ser usado de modo a beneficiar o cidadão. A gente tem no Brasil, inclusive, uma série de privilégios que deputados estaduais, federais, governadores, presidentes, senadores dispõem, gozam, mas que, mesmo estando dentro da legalidade, prejudica a população, porque do mesmo jeito que a corrupção retira dinheiro dos serviços públicos, da educação, da segurança pública, da assistência social, esses privilégios também retiram dinheiro, mesmo estando dentro da legalidade, dos serviços públicos e prejudica a sociedade. Então a gente tem que observar a primeira coisa. Na minha concepção, o uso do dinheiro público da maneira que a Câmara de Vereadores fez, mesmo estando dentro da lei, mesmo toda a legislação tendo sido respeitada, é um exemplo de mau uso do dinheiro público, porque não beneficia o município de Lagoa de Itaenga. E é essa discussão que deve ser feita. A Câmara de Vereadores, o presidente da casa, quem fez uso de diárias, tem que mostrar à população de Lagoa de Itaenga que benefícios isso gerou para a cidade, em que a população de Lagoa de Itaenga, moradores do bairro do Matadouro, das Salinas, do Campo, João Boiadeiro, da zona rural, foram beneficiadas de que forma? A partir com o uso desse dinheiro, com essa despesa de cerca de R$170 mil.
vamos limitar esse questionamento à Câmara de Vereadores da cidade. Que benefícios, mais uma vez eu reforço, isso implicou para a Casa Legislativa, em que melhorou a qualidade dos trabalhos dos vereadores. Os vereadores apresentaram mais projetos de lei, aprovaram leis de impacto que beneficiam a cidade, o caráter fiscalizador dos vereadores que tiveram direito a essa formação melhorou. São indagações que a gente deve fazer. Eu vou, inclusive, citar aqui o exemplo da Câmara de Natal, no Rio Grande do Norte, que no ano passado devolveu cerca de 5 milhões e meio para o município, para a cidade. E o presidente da casa disse o seguinte: é momento, evidentemente, considerando a crise que o Brasil enfrenta, a crise pela qual o país passa, é momento de economizar. A gente tem que ter o compromisso com a população, tem que ter o zelo devido, o devido cuidado com o dinheiro que é do povo, dinheiro público. Até porque, Júlio Filho, e amigo ouvinte, e amiga ouvinte que me escuta, o dinheiro público, o dinheiro que a Câmara de Vereadores usa para a sua manutenção, o dinheiro que a Prefeitura de Lagoa de Itanga usa para a sua manutenção e também para as atividades de interesse da população da cidade, ele não brota em árvore, ele não cai do céu como a chuva, ele é fruto dos impostos que pagamos, é fruto dos tributos que pagamos, das taxas, das contribuições. Então a gente tem que ter esse zelo, esse olhar criterioso com relação, inclusive, com relação ao uso do dinheiro público. E é bom ponderar algumas coisas sobre a perspectiva da legalidade. Vamos observar o que o Tribunal de Contas do Estado tem falado em relação a despesas exatamente tal como a Câmara de Vereadores de Lagoa de Itanga fez. Em vários pareceres, o Tribunal de Contas do Estado tem rejeitado a prestação de contas de câmaras, apontando como um dos motivos despesas como essa que a Câmara de Vereadores de Lagoa de Itanga fez. Aqui em Lagoa de Itanga nós temos R$71 mil sendo gastos ao longo de um ano só com funcionários da casa, só com assessores. O Tribunal de Contas do Estado ponderou, considerou, relatou em seus pareceres que o INAM, empresa que a Câmara de Vereadores de Lagoa de Itanga contratou, para a qual fez esses pagamentos para ter direito a participar desses congressos, ela já foi acusada de participar de outros esquemas, inclusive usando o pagamento de diárias como pretexto para desvio de dinheiro público. Isso aconteceu na Câmara de Alagoa Grande, na Paraíba. Isso aconteceu na Câmara do Cabo de Santo Agostinho. Em Itamaracá surgiu uma situação semelhante, isso com o INAM, sem falar de tantas outras empresas que já estão sendo acompanhadas pelo Tribunal de Contas do Estado, pelo Ministério Público, que também foram acusadas de fazer essa prática, de cometer esse tipo de coisa. Então, inclusive, é importante pontuar também, o Tribunal de Contas, em um dos seus pareceres, destacou que o INAM, essa empresa contratada ou para a qual a Câmara de Vereadores de Lagoa de Itanga fez o pagamento de cerca de R$86 mil em 2019, ela tem idoneidade moral, idoneidade duvidosa e credibilidade questionável. Então, existe um histórico comprometedor com relação a essa empresa. Essa empresa não tem credibilidade perante o Tribunal de Contas e o Ministério Público. Então, causa um certo espanto quando a gente olha também por esse ângulo. E nos chama muita atenção, independentemente, mais uma vez, eu não canso de falar, independentemente da questão legal, me chama muita atenção que na Câmara de Vereadores ninguém tenha, em nenhum momento, feito um comentário sobre isso. 12h47. Hoje estamos conversando com Luiz Vicente, né, que está aí fazendo as suas pontuações sobre o que aconteceu aí na Câmara Municipal de Vereadores de Lagoa de Itanga. Mas, Luiz Vicente, se acontece aí, essa empresa, você já pontuou aí, está dentro da ilegalidade em prestação de serviço. Por que tanta insistência do Poder Legislativo em buscar ainda esses serviços? Veja, Júlio, na realidade, existem algumas acusações contra essa empresa, né? Isso, se qualquer pessoa procurar se informar, colocar lá no Google, por exemplo, INAM, INNAM, vai encontrar algumas coisas relativas a essa empresa. Mas, enfim, compete à própria Câmara procurar as devidas explicações, prestar os esclarecimentos sobre isso.
E é importante que a gente tenha a noção, a devida noção, que mais cedo ou mais tarde a gente vai saber quais são as conclusões das investigações que o Ministério Público de Pernambuco, através da Promotoria de Lagoa de Itaenga, e as investigações que o Tribunal de Contas também está realizando, as conclusões aqui chegarão, brevemente a gente vai saber. Júlio, eu quero também aqui, uma coisa que me chamou muita atenção ao longo da semana passada, foi o seguinte também. Nós vimos 2 cidadãos, 2 pessoas, 2 lideranças de grupos que vieram até o programa Itaenga Notícias e que, em determinado momento, trocaram acusações de natureza pessoal, trocaram farpas. E quero aqui considerar o que acredito que boa parte da população pensa, que isso não representa o interesse público. Não é do interesse da população da cidade, até porque isso não resolve os problemas do município, alguém considerar ou acusar que fulano deve isso ou aquilo a Beltrano, e coisas desse tipo. O que é do interesse da população é a discussão do que é propriamente público, são das questões públicas. Por exemplo, por que ao invés dessas 2 pessoas estarem trocando acusações como sinal de uma forma baixíssima de se discutir a política, por que é que não se discute a política nacional de resíduos sólidos que o município ainda não conseguiu cumprir? Temos um lixão a céu aberto aqui em nossa cidade, que prejudica o meio ambiente, que coloca em risco a saúde de pessoas. Temos, porque não se discute ainda em relação a esse lixão, a implantação da coleta seletiva do lixo, porque senão não se discute a criação de organizações de catadores de lixo, a criação de cooperativas de lixo para reciclagem. Enfim, porque não se discute também a realidade dessas casas que ficam aqui por trás da creche, que foram entregues recentemente, mas sem a devida infraestrutura, sem saneamento básico garantido, sem o calçamento das ruas assegurado, porque não se discute também, não chama a população para discutir o uso dos recursos que o município está recebendo da cessão onerosa do pré-sal, recursos na ordem de quase R$1 milhão, porque não chama a população, não propõe a realização de uma audiência pública para se discutir o uso desse dinheiro no município. E é bom pontuar também, considerar, externar o seguinte, que há políticos que, infelizmente, digo até infelizmente, porque seria bom que não fosse assim, que a gente tivesse uma política no Brasil muito diferente da que a gente tem, mas há políticos que não têm nenhuma credibilidade também para tecer críticas ou comentários sobre a acusação em relação a quem quer que seja. Porque imagine, um cidadão que precisou foragir da polícia para não ser preso, que depois teve prisão domiciliar decretada. Um cidadão que colocou boa parte dos parentes na política, elegeu um prefeito e esse prefeito sai do município, depois é condenado, quando sai da gestão, quando cumpre o seu tempo de mandato, depois é condenado pelo desvio de mais de R$3 milhões de dinheiro da educação. Uma pessoa que viu a filha ter recentemente bens bloqueados pela justiça. Uma pessoa que teve a irmã que fez parte da sua gestão sendo presa sob a acusação de corrupção por ter feito parte da sua gestão. Então, acredito que quem tem esse histórico também não tem credibilidade para tecer críticas ou comentários em relação à acusação de quem quer que seja. E eu digo à população da cidade que chegou o momento de a gente pensar a política de um jeito diferente, sem cair nesse viés da acusação baixa em relação a questões de natureza pessoal. É momento da gente discutir a política na grandeza que deve ser discutida, que é discutindo os problemas do bairro do Matadouro, das Salinas, que é discutindo aquilo que realmente interessa a população. É momento da gente pensar a política também fugindo de práticas que, mesmo estando dentro da legalidade, prejudica a população, como isso que nós vemos acontecendo recentemente na Câmara de Vereadores, quando a Casa Legislativa tem uma despesa de cerca de R$170 mil. Temos aqui mais 8 minutos, Luiz Vicente, e a gente está aí ouvindo as suas explicações, o ouvinte de casa, também o internauta, que um ouvinte está aí assistindo e está acompanhando o seu raciocínio. Agora, esse ano será ano de política. Luiz Vicente já tentou, não sei se foi algumas vezes. Primeira vez, uma só, em 2016. Então, pretende novamente, nesse ano de 2020, colocar a sua cara à tapa? Júlio, eu fui candidato pela primeira vez em 2016, depois de muito tempo militando nos movimentos sociais na política partidária. Obtive naquele pleito 304 votos, fui o segundo vereador mais votado do PT, tive 304 votos, Paulo Feliciano teve 424 votos, e tivemos um vereador eleito naquela eleição, o Rodrigo,
com 311 votos, 7 votos a mais do que eu. Não foi uma vitória eleitoral para mim, mas foi uma vitória política importante, né, já que a gente saiu fortalecido daquela eleição. Em relação a esse ano, é uma coisa que a gente está amadurecendo, avaliando, sempre a gente está discutindo a política com a população, usando as redes sociais para expressar a nossa população, e no momento oportuno a gente vai estar dando a resposta em relação a essa sua pergunta. A gente aqui fala de assuntos que a gente acha necessário também. Luiz Vicente faz parte do mesmo partido, né? Do nosso vereador que representa a Lagoa de Tenga, Paulo Feliciano. Mas o que é que você tem achado aí das posições dele na sede do Poder Legislativo de Lagoa de Tenga? Queremos ouvir aí de Luiz Vicente, que entende de política de uma maneira realmente impressionante, Luiz Vicente. A posição aí que você acha que ele está certo nas posições dele, que também não está nem falando tanto assim como deveria falar? Veja, Júlio, eu acredito que a gente tem tido, de um modo geral, na Câmara de Vereadores, uma Câmara que tem deixado a desejar, na minha visão. Quando a gente observa que, dentre as funções da Câmara de Vereadores, de um vereador está a função de fiscalizar, uma das principais funções, uma das funções típicas mais importantes, a gente observa que a Câmara de Vereadores tem pecado muito nisso. E a gente vê, a gente tem certeza disso quando a gente vê que o Ministério Público está fazendo uma investigação em relação ao uso do dinheiro público. Quando a gente vê que nenhum vereador, em nenhum momento, questionou essas despesas. Inclusive, eu deixo aqui uma sugestão para os vereadores da cidade. Vamos nos debruçar sobre o orçamento público do município, vamos avaliar as despesas da prefeitura da cidade, vamos vamos em relação aos vereadores e observar de que maneira a prefeitura tem usado o dinheiro público da cidade, ponderar, se debruçar sobre os contratos que a prefeitura tem feito com empresas na cidade. Enfim, é papel do vereador realizar isso, além da sua função típica de legislar, propor projetos de lei, avaliar a legislação atual, se precisa ser aperfeiçoada, se alguma lei precisa ser extinta, se tem alguma legislação que é inconstitucional, enfim. Então, de um modo geral, na minha opinião, a Câmara de Vereadores tem deixado a desejar muito, porque é o seguinte, Júlio, vamos lá. Ô, Luiz Vicente, agora eu aqui questionava assim, já que você também tem aí, digamos que, uma parceria, né, porque faz parte do mesmo partido, o próprio vereador, que a gente aqui questionou a posição do próprio vereador Paulo Feliciano. Veja, Júlio, na verdade a gente não tem uma parceria, a gente inclusive tem diferenças em relação ao método político, sabe? Era onde eu ia chegar, inclusive. A gente tem uma cultura na política que é a seguinte: muitos vereadores e o eleitor, uma boa parte do eleitorado pensa dessa forma, costuma posicionar o mandato de tal forma como se ser vereador fosse resolver problemas de natureza pessoal, pagar conta de luz, pagar conta de água, distribuir peixes, distribuir cesta básica, enfim, isso não é função do vereador. As funções do vereador estão muito claramente postas na legislação. Agora, já que você está insistentemente perguntando em relação a Paulo, eu acredito que em relação a algumas posições, ele precisa ser mais firme, é a minha concepção. Em relação à fiscalização, ter um mandato que seja mais firme. Por exemplo, em relação a essas despesas, a gente não viu um questionamento em relação a ela. Se eu estiver enganado, alguém pode até me corrigir depois, eu vou dizer que estava enganado porque não sabia. Mas até onde sei, ninguém fez uma contraposição em relação a essa despesa. Sobre questões importantes como a reforma trabalhista, a reforma da Previdência, pautas extremamente do interesse da população, do trabalhador de Lagoa de Tenga, eu não vi sendo pontuadas também através do mandato do companheiro. Inclusive, na própria tribuna da Câmara, a gente quase não vê ele falar, né? Lá, alguma coisa. Ele raramente vem falando. Entendo. Agora é aquela coisa, Júlio, compete à população, ao eleitor, né, avaliar o mandato de cada um dos vereadores da cidade, observar onde é que cada um tem acertado, onde tem errado. Agora, a minha concepção é essa, e a gente sempre está à disposição para dialogar, seja com você, Júlio, por meio da entrevista, seja inclusive com qualquer vereador do município, para a gente debater a realidade da cidade, propor soluções para problemas, discutir no sentido amplo do termo, na grandeza que a política exige,
as questões do interesse do município de Lagoa de Itaenga, que é importante e bom para a cidade. Esse foi Luiz Vicente, né? Considerações finais. Foi um prazer imenso, Luiz Vicente, estar dialogando com você sobre assuntos que interessam o povo saber aqui em Lagoa de Itaenga e a sua visão, né? Como você vê os fatos. Júlio, eu que agradeço a você pela oportunidade, por mais uma oportunidade. Quero agradecer à população da cidade pela atenção, pelo carinho. Inclusive, agradecer a todos e todas que têm, desde cedo, me parabenizado em relação a mais um ano de vida, ao meu aniversário. Então, Foi obrigado quando? a todos. É hoje. É hoje, Ficando parabéns, mais velho, Luiz Vicente, chegando né? nos 32 anos, cabelos brancos aparecendo, calvície aparecendo também, mas feliz por mais um ano de vida. É um novo velho experiente. Vamos nessa. Então, que Deus te abençoe, Luiz Vicente, né, com a tua sabedoria, que busque cada vez mais encaminhar essa sua sabedoria para o bem, né? O bem seu, o bem de todos que estão ao seu redor. Esses são os nossos desejos sinceros para a sua vida. Eu agradeço, Júlio, agradeço mais uma vez a você pela oportunidade, pelas palavras. Obrigado aos amigos e às amigas que têm me parabenizado desde cedo. Deixo um forte abraço a todos e todas. Que Deus abençoe a todos. Antes aqui, algumas pessoas que puderam estar nas redes sociais acompanhando a entrevista de hoje, o caso de Josemir dos Santos, né, Paulo Ferreira, que também está aí lembrando de você, meu amigo Luiz Vicente, Eliabe José, Sandra Vasconcelos, Mônica de Moraes, Luciane Mota, Nilda Xavier, Roseana Araújo, Vanoa Lima, Maria José, Edinaldo Souza, Rafaela Maria de Jesus, além de Jefferson Silva, que muitos desses deixaram aqui comentários elogiando a sua forma de se expressar no programa Itaenga Notícias. Abraço a todos, obrigado pelo carinho, fiquem com Deus, até mais. Esse foi o nosso primeiro programa da semana. Amanhã estaremos, se for da vontade de Deus, aqui neste programa ao meio-dia. Sintonize Itaenga FM, acompanhe pelo site www.radioitaengafm.com.br e também pelo Facebook da Folha Itaenguense, além do YouTube, e daqui a pouco essa entrevista vai estar disponível no YouTube, 13h em ponto. Vem aí Manuel Antônio na tarde mais bregueira do Brasil. CYX 824, Rádio Comunitária.